No Natal, a minha mãe olhou para a mesa, sorriu para a irmã e, bem na frente de todo mundo, perguntou: Cat, por que você ainda está sozinha? A luz das velas tremeu na taça de vinho. A voz dela soou como um estalo seco. Por um segundo, tudo ficou pequeno. O som dos talheres, o brilho das luzes de Natal, o riso que continuou da sala. E eu vi com clareza o lugar que me reservaram naquela casa. Um espaço invisível, confortável para eles, mas que me doía como inverno. Eu não vim aqui para atacar ninguém. Vim contar como eu parei de concordar com uma narrativa que sempre me apagou. E para quem já se sentiu silenciado à mesa da família, talvez isso soe familiar. Quando era pequena, aprendi a fazer espaço. Aprendi a sorrir quando as atenções iam para Lily. Aprendi a não tomar os últimos pedaços do bolo quando a mãe colocava a melhor fatia no prato dela. Aprendi a interpretar o tom de voz que significava aprovação e o tom que significava crítica. Minha mãe tinha um carinho especial por tudo que envolvia a Lily. Fotos em destaque, recordações mais presentes, um zelo que sempre me faltou. Ao longo dos anos, essas pequenas escolhas foram se somando até virarem um padrão. Lily no centro, eu, boa companhia nas laterais. Não foi que eu não tentei. Eu cresci, fui viver em outra cidade, montei uma rotina com Ethan, com quem compartilho a vida há anos. A gente construiu um apartamento em que cabem plantas e livros, jantares com amigos e planos pequenos, e deu certo para nós. Decidimos casar de maneira simples, convidando pouca gente, acreditando que quem nos amava viria. Eu projetei os convites, escrevi cada nome à mão, escolhi o papel. Preferi algo íntimo, não queria que fosse um espetáculo, só a presença das pessoas importantes. Enviei os convites em março, anotei os números de rastreio, conferi o status das entregas, pedi confirmação de recebimento com assinatura na hora da entrega. Por segurança, por expectativa, pela mesma razão que a gente coloca cadeado na porta. As confirmações chegaram. 12 de março, entregue às 14h03. A assinatura registrada no recibo era legível, parecia a mesma caligrafia que eu reconhecia nas listas de supermercado da casa dos meus pais. Guardei tudo, screenshots do rastreio, o e-mail de aviso da transportadora com data e hora, fotos dos convites empilhados antes de irem para os correios. Não porque eu desconfiava deles, mas porque eu sempre fui a filha que planeja. O casamento foi pequeno, íntimo, cheio de riso e vontade. Tínhamos os pais de Ethan, 2 amigos que vieram de longe e aqueles poucos que escolheram nos acompanhar. Foi um dia certo, leve, e eu imaginei que lá atrás a família que me criou talvez ficasse feliz. Em vez disso, houve silêncio. Nem um cartão, nenhuma mensagem, nada. No grupo da família, apenas mensagens sobre a novela que passava na televisão. Nas fotos que postaram depois, Lily estava em várias, como de costume. Ninguém mencionou a data do meu casamento. Quando eu mandei uma foto privada pelo WhatsApp para o número da casa, uma foto do vestido, "Olha nós", a mensagem ficou sem resposta. A sensação foi parecida com receber uma taça vazia quando você esperava um brinde. A ausência tem peso. E foi essa ausência que me fez perceber. Algo ali não era apenas distração ou esquecimento. Havia um padrão de escolha. Ethan percebeu, como sempre percebe. Ele não ficou impulsivo, ele ficou presente. Começamos a juntar as peças. Primeiro, olhamos os registros no meu e-mail, confirmações, notificações de envio, e depois pedimos para ver o histórico do endereço da casa dos meus pais. Coisa simples. E-mails antigos que tinham recebido sobre festas, confirmações de entrega que batiam com a mesma caixa postal. Nada dramático demais, apenas fatos que, quando alinhados, começaram a formar uma imagem clara. Havia um recibo físico da transportadora, data, horário, endereço e uma assinatura. A assinatura parecia conhecida. Não declarei nada ainda, quis entender antes de transformar suspeita em acusação. Era doloroso perceber que o que eu havia vivido toda a vida poderia estar acontecendo de novo, agora com provas nas mãos. Eu já sabia escrever cartas, já sabia celebrar discretamente, mas eu jamais tinha imaginado ter de provar que meu convite havia sido recebido e ignorado. Ao mesmo tempo, aquela prova me deu um tipo de coragem que vinha da clareza. No dia da ceia de Natal, a casa estava vestida de costume. Havia luzes pequenas ao redor do corrimão, cheiro de rabanada no forno, o presépio na estante.
Minha mãe trouxe um prato que ela sempre fazia. A irmã apareceu com um presente caprichado e a conversa girava em torno das tradições. Eu segurei a xícara de chá quente, senti o calor escorrer pelos dedos e, quando percebi, a pergunta veio como se fosse um agrado. Cat, por que você ainda está sozinha? Não disse isso em voz baixa, disse para que todo mundo escutasse. A frase, entregue com leveza, era como colocar um selo que dizia: você é menor aqui. Não sei dizer se a intenção foi de machucar deliberadamente. Às vezes as palavras ferem por costume, não por maldade pensada. Mas naquele momento, depois do ano de silêncio, com as provas na minha mente, aquela pergunta soou como uma pequena violência consolidada pela indiferença. Eu deixei a xícara na mesa com cuidado e respirei. Havia um barulho de talheres ao fundo, as luzes de Natal piscavam. Eu podia escolher sorrir e fingir que não doeu, como eu tinha feito tantas vezes antes. Ou podia escolher ser vista, mesmo que isso significasse partir dali. Antes de continuar, quero te perguntar, se já passou por algo assim, se já sentiu que seu lugar ao redor da mesa era ocupado pelo silêncio intencional de quem deveria te ver, escreve de onde você está assistindo. Saber que não estamos sozinhas faz diferença. Nos anos que levaram a essa ceia, meus flashbacks vinham como cenas curtas e nítidas. Lembro de prêmios escolares que apareceram em álbuns de fotos da casa com o mesmo entusiasmo que vinham apontados quando Lily fazia algo similar. Lembro de recados que a mãe deixava para Lily na mesa, enquanto o meu bilhete parecia sempre ter urgência diluída. Lembro de festas de aniversário em que a cadeira preferida era sempre a dela e eu aprendia a não reclamar. Como quem vai acumulando moedas numa jarra, essas pequenas evidências ganharam valor até que eu vi o conjunto, um padrão consistente de preferência. Ao mesmo tempo, havia algo que eu precisava admitir. Parte de mim se acostumou a esse papel. Fazer espaço, ceder, ser diplomática. Sobrevivi assim. Construí uma vida em que a validação vinha de outros lugares. Amigos, meu trabalho, Ethan. Mas quando você investe emocionalmente, espera reciprocidade, um aceno, uma presença. Esperar por isso e não receber dói de um jeito que corrói aos poucos. Voltemos ao Natal. A pergunta ficou no ar e eu mostrei o que tinha. Não como um gesto de vingança, mas como um ato de verdade. Tirei o celular do bolso e coloquei na mesa os prints do rastreio, a foto do recibo com a assinatura e os e-mails de confirmação. Mostrei a data, 12 de março, entrega às 14h23. Mostrei a foto do envelope menor com o selo da transportadora junto ao nome do destinatário. Não precisava gritar, a força estava na calma. A sala ficou mansa por um instante. Alguém deixou cair um guardanapo. A luz refletia no vidro da janela. Minha mãe olhou para os papéis, os dedos trêmulos segurando o lado do copo. Havia duas respostas possíveis: reconhecer e falar sobre o que aconteceu ou negar. Ela escolheu negar. Disse que talvez tivesse sido um engano, que em casas assim isso acontecia, que quem recebia com tanta frequência às vezes deixava passar correspondências. Lily se encolheu, parecia não saber o que dizer. Meu pai, que sempre evitou brigas, ficou quieto por um tempo, depois, numa tentativa desajeitada de acalmar a situação, resolveu rir baixo e mudar de assunto. Só que a questão não era o convite em si, era o padrão de invisibilização. Quando eu mostrei a assinatura no recibo, a voz da mãe oscilou entre surpresa e defesa. Não é necessário escrever que ela aplaudiu a minha irmã naquela tarde. Aquele elogio estava ali, emoldurado e pronto para ser repetido. Mas o que eu precisava naquele momento era algo diferente. Não precisava que ninguém me elogiasse. Precisei que alguém me viu. Em vez disso, senti a velha tendência a diminuir minhas reais expectativas. Foi como se o fato de eu ter sido casada não coubesse no álbum deles. Alguém poderia dizer que expor as provas foi uma escolha pública. Foi mesmo. Eu não procurei humilhar. Mostrei porque sabia que, se eu não construísse essa clareza, a narrativa seguiria do jeito antigo. Nós não sabíamos. Provas mudam a conversa. Elas não garantem correção moral, mas tornam a negação mais difícil. E naquele instante, quando eu as mostrei, percebi outra coisa. Eu não precisava mais pedir. Eu não precisava mais mendigar presença.
Minha voz foi firme, breve. Expliquei por que aquilo me feriu, não como um ataque, mas como explicação. O casamento foi um momento importante para mim. Eu tinha esperado alguma presença. Não houve. Eu disse que não buscava punição, que não queria transformar a sala num tribunal. Eu disse que estava cansada de fingir que não sentia falta. E pronunciei, com calma, que eu iria embora quando a ceia acabasse, não como retirada em derrota, mas como ação de limite. Houve um silêncio longo. Minha irmã tentou minimizar, dizendo que foi um mal-entendido, que se eu tivesse falado antes, talvez... E aí veio mais uma tentativa de colocar a culpa em mim. Por que você não falou? Como se cada dor que eu carregava fosse resultado de alguma minha falha. Meu pai, dessa vez, tentou um gesto, se aproximou, segurou a minha mão. Pedi que ouvisse sem interromper. Ele, finalmente, começou a dizer que não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto. Era um começo tímido, mas havia verdade na tentativa. Minha mãe, por outro lado, ficou num misto entre defesa e choro contido. Ela não estava pronta para admitir que havia me apagado. Ao levantar minhas coisas, eu senti um peso que não era só meu. Senti que quem decide quem pertence a uma família nem sempre é a pessoa que deveria amar mais. Políticas invisíveis de preferência podem ser tão contundentes quanto palavras de ódio. Ao sair, Ethan me esperava do lado de fora, com o casaco no braço e o olhar aberto. Ele me deu um abraço que durou o tempo necessário para eu sentir que havia sido vista naquele gesto. Os sogros dele, Ellen e Robert, me receberam com simplicidade, café e escuta. A casa deles tinha uma textura de lar construída também por escolha, não por tradição. Nos dias que seguiram, vieram mensagens e tentativas de conserto, cada uma no seu tom. Minha irmã mandou um e-mail longo que parecia mais um esboço de defesa do que um pedido sincero. Meu pai enviou uma carta curta pedindo para nos encontrarmos e conversar. Minha mãe mandou algumas mensagens que pareciam medidas de contenção, falar sem se comprometer. E numa tarde cinzenta, encontrei um envelope passado embaixo da porta da garagem. Dentro, um convite antigo, o meu, amassado, com um bilhete curto. Não vimos isso, desculpe. Não havia pedido de explicação. Havia algo de tardio e conveniente. Eu o guardei, não para justificar nada, mas para lembrar que a verdade nem sempre chega no tempo que gostaríamos. Essa escolha de sair não foi dramática, não foi um gesto cinematográfico de abandono, foi simples e necessária. Limite não é ato de luxo, é medida de sobrevivência. Eu não saí para punir, saí para investir em um espaço onde eu fosse reconhecida. Não é sobre cortar laços para sempre, é sobre não permitir que a invisibilidade seja a minha casa. A vida com Ethan e com a família que escolhi tem suas imperfeições, claro, mas tem um traço fundamental: reciprocidade. Meus sogros não me esqueceram no grupo de fotos. Meus amigos me ligam. E eu aprendi que família é, em grande parte, um verbo. É quem mostra, quem aparece, quem segura sua mão quando você pede palavra. Não quero romantizar a cura. Nem toda relação volta ao que era, nem todo pedido de desculpas é sincero. Mas houve passos concretos. Conversas com My Father que, aos poucos, mostraram arrependimento real. A tentativa da minha irmã de reescrever a memória em um e-mail que precisou ser coachado. E, entre tudo isso, minha decisão de colocar limites. Em paralelo, construí um fio de cuidado com quem sempre esteve ao meu lado. Pequenos almoços com Ethan antes do trabalho, telefonemas com amigos que viraram família escolhida, presentes simples no primeiro Natal depois da confusão que celebraram a nossa continuidade. Quando penso de onde veio a coragem de mostrar as provas naquela noite de Natal, entendo que ela não nasceu só de raiva. Nasceu de clareza. Nasceu de olhar para minha história e dizer: não vou mais aceitar um papel que diminui quem eu sou. Nos anos anteriores, havia uma mistura de medo e conformismo que me silenciava. A prova, com datas e assinaturas, não foi o motivo principal. Foi o que me permitiu transformar uma mágoa difusa em ação concreta. E a ação, por mais simples que pareça, teve um poder libertador,
parar de pedir atenção e começar a escolher onde gastá-la. Talvez o que mais me surpreenda nessa história seja o peso que damos à presença cotidiana. Um abraço, uma mensagem, um bilhete, essas pequenas manifestações de cuidado definem muito do que é ser família. Quando elas não acontecem, a casa fica fria. Quando acontecem, mesmo de forma improvisada, o calor reaparece. Eu escolhi quem aquece minha casa. Nada do que aconteceu ali foi fácil. Ainda há dias em que penso na mãe jovem que carregava os anseios de outra geração, na irmã que viveu as suas próprias urgências. Há empatia, mas empatia não substitui limite. A coragem também foi aprender a nomear a dor sem precisar tornar quem feriu em monstro. Mantive dignidade no meu relato à mesa. Mostrei provas. Entreguei meu ponto. Não mais tolerar um padrão que me apaga. Se você está assistindo e sente o corpo se tensionar com essa história, saiba que há caminhos pequenos e práticos. Às vezes, o primeiro passo é juntar evidências para si, não para expor. Às vezes, é escolher a quem contar. Às vezes, é procurar um lugar seguro, uma amiga, um parceiro, uma família escolhida que te lembre do seu valor. Há uma força silenciosa em se cercar de quem te vê. Vou terminar com o que me lembro de sentir na manhã depois daquele Natal. Estávamos em casa de Ethan, as luzes tinham sido desmontadas, o café fervia e os sogros dele passaram para o pão lacra. Ellen fez um elogio simples. Você foi corajosa. Foi a confirmação de que, por mais dolorosa que seja a separação de um padrão, há acolhimento do outro lado. E coragem aqui não é um troféu para ostentar. É a decisão de não aceitar menos do que você merece. Família é quem aparece. Eu escolhi aparecer para mim. Se essa história ecoou com algo que você viveu, deixe nos comentários de onde está assistindo. Sua experiência pode ser o conforto que outra pessoa precisa ler agora. E se quiser acompanhar outras histórias reais e conversas sobre limites e cura, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que não é fraqueza escolher-se. Obrigada por escutar. Que a sua mesa de Natal seja nutrida por quem realmente te vê.